Deixe-me fazer uma pergunta muito simples. Qual foi o maior erro que você cometeu na vida? Agora, você não precisa dizer isso em voz alta, mas pense na vez em que olhou para o que fez e disse: Não acredito que fiz algo tão estúpido. Bem, alguns de vocês provavelmente cometeram grandes erros no passado, mas aposto que nenhum de vocês os cometeu em um barco muito grande. Seja um navio de cruzeiro, um iate, uma barcaça ou algo parecido. Existem alguns capitães que cometeram erros gigantescos, que resultaram em colisões de barcos com coisas que nunca deveriam ter acontecido. Com isso em mente, aqui estão os 20 maiores acidentes de barco e erros capturados pelas câmeras. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Nós começamos. Número 20. O Iate Doll. Agora, se você é rico o suficiente para possuir um iate, você definitivamente acha que precisa colocá-lo na água o máximo que puder para exibi-lo aos seus amigos e familiares. E a todos que você conhece e que não têm um iate, sejamos honestos, os ricos gostam quando as pessoas menos afortunadas têm inveja deles. No entanto, só porque você está impaciente não significa que você pode violar as leis da física e da natureza, como acontece com este super iate chamado Idol. Em 2022, ela estava passando por alguns reparos na Itália, o que é padrão para iates como este ao longo do tempo. Naturalmente, depois de concluídos os reparos, o capitão quis levá-lo para a água por meio de um canal. O único problema era que havia uma ponte que eu precisava ficar de olho. A boa notícia é que se ele tivesse esperado a maré baixa, teria conseguido passar por baixo dela sem problemas. Mas a má notícia é que o tolo rico não teve paciência e tentou passar por baixo da ponte na maré alta, e o topo de seu iate caiu. Agora, para que conste, este era um iate de 35 milhões de dólares que ele acabou de danificar depois de pagar pelos reparos. E agora ele tem que pagar a conta dos reparos. Contemple o poder do karma. A notícia mais triste é que, devido ao local onde o vídeo termina, ninguém pode saber o quanto ele está danificado, mas aposto que o custo do navio aumentou pelo menos algumas centenas de milhares de dólares. Qual é a lição a ser aprendida aqui? Você deve apenas ser paciente e esperar que as coisas estejam no lugar certo. A verdadeira lição, porém, é que quando você fica impaciente, coisas ruins podem acontecer e acontecem. E se isso acontecer com uma pessoa rica com um iate como esse cara, ele receberá muitas críticas de todos que virem o clipe. Número 19. Vita Spirit, algo que quero deixar claro aqui é que nem todas as falhas que ocorrem são causadas por erro do operador. Claro, os mais divertidos são como aquele do iate que mostrei antes, mas às vezes o barco simplesmente não quer funcionar da maneira que o capitão pede. As coisas podem ficar um pouco complicadas. Um exemplo disso ocorreu em Istambul, onde havia uma mansão histórica às margens de um canal por onde passavam navios o tempo todo. Em 2008, um conhecido como Vita Spirit teve um pequeno problema. Especificamente, um dos lemes que ajudavam a guiar o barco ficou preso. Agora, quando você não tem um leme para ajudá-lo a virar o barco, você tende a seguir em uma direção. A boa notícia é que ninguém estava na mansão, então ninguém ficou ferido no acidente. A má notícia é que a mansão foi severamente danificada. É o que acontece quando um grande navio de abastecimento colide com uma mansão que não é feita de material super resistente. A mansão pertenceu a um médico que serviu no Palácio Otomano e datava do século XVIII. Então você pode imaginar que algumas pessoas ficaram bastante chateadas quando tudo quebrou graças àquele navio. Mais de 50 mil navios, incluindo navios-tanque que transportam petróleo altamente inflamável, passam por esse canal todos os anos, pelo que devemos destacar alguns elementos-chave destes navios. A maior delas é que algo importante que aconteça no navio provavelmente levará a coisas ruins em terra. Além disso, você deve estar sempre ciente da localização de determinados monumentos históricos, para o caso de um navio colidir com eles. E só para constar, é totalmente possível mudar uma mansão, então não me dê essa desculpa. Número 18. Rumo ao infinito e além.
Imagine este cenário. Se você pudesse ser tão gentil, você está em um cruzeiro. Tudo correu bem para você e para as pessoas com quem está. Porém, como todas as coisas boas, isso deve chegar ao fim. E para as pessoas a bordo do navio de cruzeiro Infinity, a única coisa que resta a fazer é observar e esperar até que o navio seja levado ao cais para atracar. Isso aconteceu no Alasca, onde acontecem muitos cruzeiros, e graças a alguns funcionários do cais, pudemos ver essas imagens incríveis que quase pareciam falsas, até ver como as coisas são destruídas. O navio tem que fazer um pouso preciso no cais para garantir que todos possam desembarcar e para que não seja levado pela água com o tempo. O problema é que naquele momento houve uma forte rajada de vento, que aparentemente ajudou a empurrar o navio, que não estava indo tão rápido por tentar pousar com segurança no cais, e então bateu no cais. E quando digo acidente, quero dizer que as coisas voaram pelo ar. Você pode até ouvir as pessoas filmando isso dizendo aos outros para se prepararem para o que está prestes a acontecer. E então você lentamente vê as passarelas de metal da doca sendo destruídas quando o navio bate nelas. Você pode até ver as marcações no navio conforme ele começa a passar por tudo. Agora, eu reconheço que pode parecer errado que algo como o vento possa afetar um barco dessa maneira. Mas você está pensando nisso de maneira muito linear. O vento não afeta apenas o navio de cruzeiro, mas também a água em que se encontra. E por maior que seja o barco, se estiver na água pode ser empurrado e arrastado dependendo das condições meteorológicas e da velocidade a que se encontra, indo, felizmente, a guarda costeira confirmou posteriormente que os danos não causaram feridos. Número 17, navio versus doca. Se você quiser ver mais um desses tipos de acidentes de barco, felizmente tenho algo para você assistir e curtir, e também para ficar um pouco horrorizado. O navio desta vez é o MSC Opera, que começava a se dirigir para um cais quando o pior aconteceu. Teve um problema mecânico, às vezes o tempo pode pregar peças em você, mas a boa notícia é que o capitão rapidamente percebeu que o navio estava prestes a ficar fora de controle, e foi então que ele começou a tocar a buzina do navio para avisar as pessoas que algo estava errado. E ele saiu do caminho. Com certeza, as pessoas fizeram exatamente isso. A má notícia é que, devido à sua posição e ao fato de não poder parar, não só bateu no cais, mas obviamente danificou o navio também. E havia um barco fluvial que já fazia parte daquele cais. E este enorme coisa, ele simplesmente atacou ele também. Honestamente, as imagens capturam perfeitamente os momentos horríveis do evento. A nave é quase como um monstro que se recusa a parar e causa muitos danos. Uma das ironias do acidente em Itália foi que ocorreu numa altura em que as pessoas criticavam a indústria dos cruzeiros porque estava a causar a sobrelotação de turistas em Veneza. E então, isto aconteceu. Então sim, no final das contas, isso não mudou corações e mentes. Número 16. Cruzador versus Ponte. Ser capitão de um navio não é tão fácil, principalmente quando as coisas podem dar errado de um momento para o outro e não necessariamente por culpa sua. No entanto, isso não significa que as coisas não possam dar errado por sua causa, como um capitão de cruzeiro chinês descobriria da maneira mais difícil. Este capitão estava pilotando um novo navio de cruzeiro que custou mais de 28 milhões de dólares para ser fabricado e bateu em uma ponte. Felizmente, a ponte em si não foi seriamente danificada, mas várias partes do navio, incluindo o funil, foram derrubadas na colisão. Então, como o capitão pôde errar de uma forma tão ridiculamente épica? Bem, por vários motivos, na verdade. A primeira razão, tal como o proprietário do iate mencionado acima, foi que o capitão não levou em consideração as marés, permitindo que o navio de cruzeiro navegasse muito mais alto do que na maré baixa. Outra razão importante para o acidente foi que não havia ninguém a bordo além da tripulação necessária, nem carga. Por que isso importa? Quanto mais peso você tiver em um barco, independentemente do seu tamanho, mais isso ajudará a afundá-lo na água um pouco mais abaixo. Sem peso extra, o navio navegou bastante alto e a maré ajudou a elevá-lo ainda mais. Então, sim, desta vez foi o capitão quem danificou o barco, e tenho certeza que ele recebeu uma boa reprimenda por isso. Número 15. Colisão de navio de cruzeiro.
Qual seria o pior cenário para uma colisão de navio? Bem, seriam simplesmente duas naves colidindo uma com a outra por um motivo ou outro. Não há necessidade de complicar a explicação, certo? No México, em 2019, a companhia de cruzeiros Carnival teve um dos piores cenários. Embora em menor escala, felizmente, especificamente, o navio chamado Carnival Glory estava tentando atracar e manobrar entre alguns outros navios para fazê-lo, incluindo o Carnival Legend. A lenda já estava atracada, então ele não seria capaz de evitar nada se chegasse muito perto. Mas aqui vai uma pista. Carnival Glory chegou perto demais. A princípio, as fotos fazem você pensar que ele poderia passar com segurança, mas em vez disso, a traseira do Glory bateu na frente do Legend e você pode ver os danos ocorrendo a partir daí. Ver a parte de trás do navio perfurada e despedaçada é quase surreal dada a velocidade que está indo. Mas realmente aconteceu. Houve alguns ferimentos leves, mas a tripulação e os passageiros geralmente terminaram bem. Os passageiros até notaram que honestamente não sentiram muito o acidente. Ainda assim, isto poderia ter sido facilmente evitado se os navios não estivessem tão próximos uns dos outros. Número 14, desviando-se do seu curso para o MSC Harmonia. Era para ser uma simples atracação no cais. Eles estavam em Honduras no meio de uma sessão de cruzeiro e tudo estava indo bem, até que não estava mais. Como você provavelmente já deve ter adivinhado, ele estava prestes a ir direto para o cais onde deveria atracar. Mas foi também por isso que o navio bateu no cais. Isso é o que é interessante. Especificamente, aparentemente o capitão não diminuiu a velocidade do navio, na verdade não, em vez de diminuir a velocidade e parar suavemente para que as pessoas pudessem desembarcar, o capitão simplesmente continuou em frente e foi direto para o cais, danificando a ele e ao navio. Você pode ouvir pessoas tentando tirar os outros do caminho. Caso algo dê errado, deve-se notar que parte da tripulação do Harmonia tentou desacelerar o navio lançando âncora, mas a essa altura já era tarde demais. Da próxima vez, apenas diminua a velocidade do barco. Número 13, pânico no barco. Uma entrada anterior apresentava alguns passageiros bastante calmos, considerando que quase tiveram uma situação grave. Mas desta vez, temos alguns passageiros de cruzeiro que estavam à vista de um acidente que estava prestes a acontecer, e tudo o que podiam fazer era gritar e gritar com tudo o que estava acontecendo na frente deles. Desta vez, o navio de cruzeiro foi o Royal Caribbean com o seu navio Harmony of the Seas. Não havia harmonia no navio naquele dia em que ocorreu a colisão. O vídeo em questão vem de um passageiro que estava bem no topo do barco e todos ali perceberam que estavam se aproximando seriamente do cais em questão e começaram a gritar para que todos esperassem caso as coisas ficassem um pouco turbulentas. E eles estavam certos em ter medo. Aquele navio bateu diretamente no cais e começou a se mover para a direita, onde as pessoas entraram em pânico novamente porque pensaram que iriam atingir outra área. Felizmente, isso não aconteceu, mas você pode simpatizar com a mulher que gritou: "Quem diabos está dirigindo este barco?" Essa é uma pergunta para a qual tenho certeza que muitas pessoas querem uma resposta. E talvez você tenha notado a empilhadeira fazendo curvas de 360 graus no cais enquanto tudo acontecia. Ele estava simplesmente alheio à situação. Ou talvez não se importasse com o fato de morrer por causa de um cruzeiro número 12, navio versus guindaste. O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto imóvel? Bem, neste caso, muitos danos podem ocorrer. O navio neste caso é o Milano Bridge, que na verdade estava sendo guiado em direção ao cais por alguns rebocadores, mas por algum motivo o navio estava indo rápido demais e tentou se ajustar no último momento afastando-se do cais. Mas nada iria impedir a destruição iminente. Em vez disso, atacou diretamente o guindaste mais próximo, causando seu colapso de forma épica. Aquele guindaste caiu sobre o navio e então o navio continuou andando. De acordo com outros relatos, o navio colidiu com outro cais. Apesar de todos os danos apresentados, ninguém morreu. Mas uma pessoa dentro do guindaste quebrou o tornozelo.
Agora, falando sério, o que diabos aconteceu aqui? É um navio enorme e erre tão rápido em direção a uma doca, especialmente quando há objetos metálicos grandes nos quais você pode colidir. Número 11. Colisão de navio de carga. Lembre-se do que eu disse anteriormente sobre o pior cenário, porque aqui está outro exemplo disso, mas com um toque adicional. Isto aconteceu num porto no Paquistão, onde um navio estava chegando para atracar e chegou um pouco rápido demais e depois bateu em outro navio que já estava estacionado ali. Como você pode ver, quando ocorreu a colisão, alguns dos contêineres que estavam no navio em movimento caíram na água. Portanto, você não está apenas danificando dois navios, mas também perdendo parte da carga que eles transportavam. E isso não é exatamente bom. Pelo menos 21 contêineres caíram no mar, contendo carros e outras cargas. Então, algumas coisas bem caras caíram na água. A colisão foi tão forte que eles tiveram que fechar o porto só para ver a extensão dos danos e então tentar descobrir o que havia acontecido. Bem, todos nós sabemos o que aconteceu. Duas naves colidiram uma com a outra, mas é claro, eles provavelmente queriam saber o porquê. E isso é justo. Isso apenas prova que algo assim pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer lugar, então você realmente precisa ser um bom capitão para garantir que isso nunca aconteça com você. Número 10. O MV Mareta. Agora vamos para a Colômbia, onde temos outro caso de um navio decidindo que quer se aproximar de um cais. No começo você pode dizer que vai acertar apenas pelo ângulo. Parece que está indo direto para a pessoa com a câmera e depois vira, mas não significativamente. E é aí que toda a carnificina começa. O lado de bombordo do navio foi danificado devido ao impacto no cais e a âncora de bombordo foi arrancada. Novamente, ser capitão de navio não é a coisa mais fácil do mundo, mas você pensaria que eles teriam treinamento suficiente para saber como não arranhar a lateral do cais e causar muitos danos ao navio. Número 9, navio versus guindaste. Pare-me se isso parece familiar. Um navio estava entrando no cais e bateu em um guindaste, fazendo com que ele basicamente desmoronasse sem nenhum esforço. Ah, você estava gritando pare. Eu não ouvi. Em Xangai, na China, foi exatamente isso que aconteceu. E ao contrário do último barco que fez isto, que era mais uma questão de velocidade do que qualquer outra coisa, ninguém sabe honestamente como o operador do barco não percebeu que se dirigia diretamente para uma plataforma de guindaste. O navio foi direto para a coisa e não importava o que fizesse. Aquele guindaste iria cair e cair com força. Na verdade, não só o guindaste foi danificado, como tudo afundou. Tenho agora a sensação de que, posteriormente, foi realizada uma investigação séria sobre aquele capitão. Número 8. Incêndio em guindaste de barco. Estou realmente começando a gostar desses vídeos de navios colidindo com guindastes sem motivo, só para que possamos ver as consequências do que acontece. Desta vez era um ferry que tentava chegar a um porto de Barcelona e, devido ao mau tempo, teve que desviar, o que o levou para um local onde não conseguia realmente atracar. Sabe, o local da grua. Então, sim, o navio não pôde fazer nada além de bater naquele guindaste, o que fez com que o guindaste tombasse e batesse no chão com muita força, e então um incêndio começou. Felizmente, ninguém ficou ferido. Nenhum produto químico ou material perigoso foi derramado na água e o fogo foi rapidamente controlado. Ainda assim, é uma loucura pensar em como esse efeito dominó aconteceu e como poderia ter sido pior se houvesse gente por perto. Número 7, barco contra dois guindastes. Aqui temos outro incidente que ocorreu na China, mas com uma reviravolta adicional. Veja, o navio em questão estava se aproximando perigosamente de alguns guindastes que estavam por perto enquanto tentava atracar. E ao perceber isso, alguns controladores próximos tentaram se comunicar com o navio para avisar que estavam muito perto. No entanto, o navio nunca respondeu os seus chamados, e não é isso que deveria acontecer. Devido à falta de resposta, o navio bateu no cais e derrubou não um, mas dois guindastes. E o pior é que houve pessoas que ficaram presas sob o metal dos guindastes após o incidente e tiveram que ser resgatadas, sem falar que alguns contêineres de carga foram severamente danificados no evento.
Portanto, não ouvir causou uma quantidade incrível de danos e quase custou a vida de algumas pessoas. Número 6. Um apus. Agora nos afastamos dos guindastes e do erro humano para falar sobre um perigo fundamental que os navios enfrentam enquanto estão na água. As tempestades, especificamente, quando um navio porta-contêineres fica preso em um deles, como qualquer capitão lhe dirá. A pior coisa que pode acontecer numa tempestade é vários contentores de carga a bordo deslocarem-se por todo o navio, fazendo com que o navio balance para a frente e para trás e potencialmente afunde. No caso do One Apus em 2021, eles se encontraram em uma tempestade tão forte que seus contêineres de carga não apenas balançaram, mas caíram do navio. Mais de 1.800 contêineres caíram na água devido àquela tempestade, que foi a pior perda de carga em anos. E embora as imagens que você vê, obviamente, não destaquem o evento em si, elas mostram como as coisas podem piorar. E como mesmo os contêineres que foram deixados a bordo não estavam exatamente intactos. Número 5. Colisão no canal Welland, anteriormente, quando você via navios colidirem. Isso tinha a ver com um navio já atracado e o outro movendo-se ao seu redor. Mas no canal Welland, que liga o Lago Ontário ao Lago Erie, dois navios moviam-se um em direção ao outro numa manobra de rotina que acabou por ser tudo menos isso. O navio Alanis subia o canal com uma carga de peças de turbinas eólicas, enquanto o Florence Spirit descia o canal com uma carga de carvão. Por causa do ângulo de filmagem, você espera que eles passem um pelo outro, mas em vez disso, eles basicamente colidiram de frente. Não é exatamente assim que esse tipo de coisa deveria funcionar? Sério, como eles não perceberam que estavam basicamente jogando o jogo da galinha flutuante? E observe como os navios basicamente param no local logo após o evento ocorrer. Isso deveria mostrar a força que realmente foi produzida ali. Número 4. Queda da ponte de Baltimore. Agora, você deve se lembrar de um evento que ocorreu no início de 2024, onde um navio bateu em uma ponte em Baltimore, Maryland, causando sérios danos. Aquele era o navio Dolly, e foi um acontecimento grave quando ocorreu, pois pessoas morreram devido aos danos na ponte. Então, como diabos isso aconteceu? Não houve uma causa raiz única, infelizmente houve várias. O navio estava enfrentando graves cortes de energia e apagões, inclusive pouco antes de chegar à ponte. Também estava sendo pilotado por um novato supervisionado por um piloto experiente. Não importa como você olhe para isso, foi uma tragédia absoluta e que nunca deveria ser replicada, se possível. Número 3. Colisão na ponte de Rotterdam. Infelizmente, não precisamos olhar tão para trás para ver outro caso de um grande navio atingindo uma ponte. Em 2020, uma ponte em Roterdão foi atingida por um navio porta-contentores. Embora a ponte estivesse em bom estado geral, o próprio navio perdeu alguns contêineres. Quanto à forma como isso aconteceu, aparentemente foi mais um caso de ignorar a maré baixa. Aparentemente, quando o barco foi até a ponte pela primeira vez, estava com maré baixa e estava tudo bem. Mas depois, quando voltou, não reconheceu que não era maré baixa de novo e tentou passar direto. E você sabe como isso sempre acontece. Não é a primeira vez que um navio é vítima da maré alta e provavelmente não será a última. Número 2, abalado e afundando. Ao longo deste vídeo, mostrei todos os tipos de navios que foram danificados ou causaram danos a diversas coisas. Porém, algo que não mostrei a vocês foi o ato de um navio afundar devido a um desses erros. Vou mudar isso para você agora. Na Grécia, as autoridades foram chamadas tarde da noite devido a uma chamada de emergência de um super iate. E não estou brincando, chamava-se 007. Aparentemente, o capitão não estava prestando a melhor atenção ao terreno que navegava, carregando aquele iate caro e encalhou, causando muitos danos e permitindo que o navio tombasse e afundasse. Número 1. Colisão frontal. Agora, se você já se perguntou como seria estar em um barco que estava prestes a ser atingido de frente por outro, bem, tem um vídeo curto e fofo para você aqui. Você pode ver claramente que duas naves estão prestes a colidir uma com a outra.
E a pessoa que gravou o vídeo está justificadamente apavorada com o que vai acontecer com ela e com a própria nave. Este é mais um daqueles momentos de filmes de terror, porque você sabe que está para acontecer e está apenas esperando para ver como as coisas vão piorar. Uma colisão frontal já é suficientemente grave, e eles estavam claramente no mar quando isso aconteceu. Por isso só podemos imaginar como isto realmente terminou. Bem, isso é tudo no reino das colisões de navios com todos os tipos de coisas estranhas e selvagens, e é por isso que muitos que comandam esses navios nunca mais deveriam pilotar um novamente. Você consegue acreditar em todas as colisões que ocorreram e quais foram as mais chocantes para você? Talvez haja outro bug chocante no navio que deveria ter sido mencionado nesta lista. Vá em frente e conte-me tudo sobre isso na seção de comentários abaixo. Confira todas as outras coisas legais que estão aparecendo na tela e nos vemos na próxima. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos fascinantes como este. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!